E aí, como é que vai meu quinto ano? Olha aí, pessoal, ontem na aula a gente falou sobre um assunto muito interessante, né? E também muito importante. A gente vai ver hoje sobre como a criança e o adolescente deve ser tratado no Brasil de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente vai ver essa página 30 do nosso livro didático, onde vai falar sobre a exploração infantil, tá bom? Nós comentamos ontem em classe com os alunos que estavam presencialmente e hoje vamos fazer a mesma coisa virtualmente. A gente vai ver isso à distância, a gente vai discutir um pouco a respeito do que significa essa palavra exploração, né? E também vamos citar alguns direitos da criança, assim também como alguns deveres, né? Porque a gente tem a mania de achar que só tem direito, mas a gente também deve aprender que tem deveres, viu? Eu tenho o direito de ter uma rua limpa, um lugar organizado, mas eu tenho o dever de cuidar da minha rua, né? Eu tenho o direito de viver num lugar limpo, num lugarzinho adequado, mas eu tenho o dever de arrumar minhas coisas e me organizar. Uma coisa sempre vai puxando a outra, né? Agora, no nosso livro, aqui bem no início da página 30, o autor nos diz o seguinte, ó, que quando o Brasil veio trazer seus escravos para trabalhar no pesado, aqui na cana-de-açúcar, enfim, nas minas de ouro e também na agricultura, eles também trouxeram seus filhos, né? Os filhos desses escravos, é o que está dizendo esse pedacinho aqui, eles sofreram muitos abusos no que diz respeito à consideração que o pessoal tinha com eles, achando que eles, por serem filhos de escravos, deveriam também sofrer as mesmas penalidades. Então, desde pequenas, crianças, elas eram afastadas de seus pais, que vinham naqueles navios que nós comentamos na aula passada, elas eram proibidas de brincar, e elas eram discriminadas e viviam uma realidade muito dura, né? Essas crianças aí, elas tinham um monte de obrigações, gente. É triste, né? Mas não é só coisa de século XVIII que a gente está falando. Atualmente, muitas crianças ainda têm muitas obrigações. Desculpa. São obrigações que levam essas crianças a acordar muito cedo, a trabalhar muito cedo, a sair para a rua para tentar ganhar a vida de alguma forma. Dessa maneira elas deixam de estudar, elas deixam de brincar, elas deixam de se desenvolver naturalmente. Porque tem gente que diz, a vida ensina, certo, mas a escola é essencial para que a vida possa ensinar de forma adequada. Não é só você aprender com a vida, é você aprender de maneira adequada. E não tem lugar melhor do que a escola para se viver isso. Então muitas crianças não têm a escola, então elas acabam caindo no mundo. É muito triste. E só resta o quê? Tentar seguir o que a lei manda, né? Existe uma lei de proteção à criança e ao adolescente, né? Então, se a gente não conhecer a lei também, se o adulto não conhece a lei, então fica meio difícil para a criança e o adolescente serem bem tratados nesse país, né? Aqui nós temos os depoimentos, aqui entre aspas, como são depoimentos de acordo com o autor do livro, seriam depoimentos verídicos, que é verídico real, né, gente? O menino aqui, o João, de 11 anos, e a Lia, de 9 anos. O João diz, ó, acordo muito cedo, tenho que fazer café para os meus irmãos, dou comida e banho. Depois levo todos para a escola, cuido da casa e vou pedir um trocadinho no sinal da farmácia. Tenho que ajudar minha mãe a cuidar da casa. Tudo bem, cuidar da casa a gente aprende, né? Sim, a gente tem que aprender mesmo, a ajudar o papai, a mamãe, lavar uma coisa aqui, lavar uma coisa ali, enfim. Agora ir para a rua para pedir dinheiro, para trabalhar no sinal, aí já é abuso, já é o que o título diz aqui, ó, já é exploração infantil. A Lia diz o seguinte, vou para o lixão catar os restos de comida que as pessoas deixam. Lá em casa todos vivem no lixo, né? Posso até encontrar brinquedos e roupas num dia só. Às vezes dá vontade de chorar, porque o que eu queria mesmo era uma roupa nova. Então a triste realidade, a falta de dignidade deixa
o ser humano meio que acostumado a isso e acaba falando na maior naturalidade do mundo, que vive no lixo, que a família vive no lixo, que tem que catar lixo, resto de comida. É triste a situação de um país que é considerado hoje uma das 10 economias do mundo em números absolutos. É triste o Brasil, né, gente? Então, aqui na página 31, que é a página seguinte, nós também vimos a respeito do trabalho infantil, que ele é ilegal. Quer dizer, quem coloca criança para trabalhar não está agindo de boa fé, porque o trabalho infantil ele é ilegal, ou seja, a criança pode até frequentar uma oficina, frequentar um ambiente de trabalho, mas na condição de aprendiz, e tem um monte de regra para seguir. Não é só colocar a criança para trabalhar de jeito nenhum. Ele vai só aprender, ele pode até aprender uma profissão. Não tem nada de errado nisso. A gente aprender um ofício, aprender uma coisa, como funciona uma máquina, como funcionam certas engrenagens da sociedade, tanto em casa como no trabalho do papai e no trabalho da mamãe, sem problema, mas não pode colocar para trabalhar, porque ele, na condição de aprendiz, tem até uma lei que protege eles. Então, olha só, aqui nesse pedacinho aqui vai falar que durante a escravidão as crianças negras escravizadas, os filhos de escravos, né, faziam os seguintes trabalhos. Olha só que penoso, ó, os meninos tinham que guiar cegos quando tinham cegos, né, para eles guiarem. Às vezes o serviço variava muito, né, de guia de cegos, de engraxate de sapato, de carregar coisas pesadas, enfim, né, levar lixo para a rua, levar recados, amolar facas, buscar latas de água, que é muito pesado buscar lata de água, cuidar de cavalos, um serviço de adulto. Então, na época da escravidão do Brasil, os meninos tinham, além dessas tarefas, muitas outras que o nosso autor aqui não cita, mas existem, viu, gente? As meninas faziam o quê? As meninas ajudavam na cozinha, as meninas costuravam, as meninas lavavam pratos, as meninas cuidavam da limpeza da casa, as meninas varriam o quintal e as meninas descascavam verduras. Não que isso seja, digamos, de forma exagerada, lógico que de forma exagerada vai prejudicar a criança e o desenvolvimento dela. Mas ajudar em casa, tanto meninos como meninas podem muito bem aprender. Agora não pode exatamente explorar. O título do nosso livro aqui é exatamente isso: exploração de trabalho infantil, né? Atualmente existe um documento chamado Declaração dos Direitos da Criança. É o famoso ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, em que se reconhecem muitos direitos e necessidades dela. Nele diz que a criança tem o quê? Direito à educação, viu, gente? Lugar de criança é na escola, tá bom? Direito à moradia, direito ao lazer, que é a parte lúdica do divertimento. Toda criança tem que crescer assim, com lazer. E aos serviços médicos. Toda criança necessita de cuidados e todo adulto deve cuidar das crianças. Não pode ser explorada em trabalhos que prejudiquem sua educação e o seu desenvolvimento e sua saúde mental e moral. Não pode ser discriminada pela sua cor de pele ou pelo tipo de cabelo. Tem que ser amada e compreendida. Aqui mexe um pouco na parte dos deveres. Ninguém deve discriminar ninguém. Ninguém deve abandonar as crianças. Ninguém deve negar a elas o lazer. Ninguém deve, digamos assim, prejudicar o seu desenvolvimento saudável, mental e moral. E todos devem amar as crianças, ou pelo menos respeitá-las, né, gente? A questão humana, uma questão que a gente chama isso de ética. Nem precisava ter lei para isso, mas infelizmente tem que ter lei para o ser humano entender que ele deve entender os seus deveres, né? Que ele tem deveres também, não é só direitos. Então aqui, ó, toda criança tem direito garantido de ser criança, de poder brincar e estudar. Todos precisam preocupar-se em protegê-las da exploração. É um dever de toda a sociedade do Brasil e do mundo, ficar vigilante o tempo todo para saber como as crianças do seu país estão sendo cuidadas, como o futuro do seu país está sendo tratado. Porque a criança não é o futuro, não é o futuro do país, é a única chance do país. A criança é a única chance de um país, é a criança.
Quando ela crescer, ela vai tomar conta do país. E aí? Uma criança maltratada, uma criança que não estudou, como é que ela vai cuidar de um país tão grande como o Brasil e outros países tem por aí? Né? É complicado, né, gente? Mas enfim, a gente conversou em classe, a gente dialogou, a gente argumentou com os alunos e estamos fazendo isso agora com vocês. Aqui nesse textinho aqui, nós temos alguns números, porque assim, embora seja uma ciência humana, como é a nossa história, ela também se apega a dados, né? São números que vão mostrar se aumentou, se diminuiu, o que é que o governo acha, o que é que o governo pensa. Será se o governo pensa? Será se o governo acha alguma coisa? Será se os responsáveis estão fazendo alguma coisa por essas crianças? Todos nós somos responsáveis, mas quem está com a lei na mão é o governo. Será se o governo está fazendo alguma coisa? É isso que vai dizer praticamente esse texto aqui. Aí vai mostrar realmente, enfim, que o trabalho infantil ele sobe muito. Quer dizer, tem pais que colocam o filho para trabalhar e vivem viciados. É triste a realidade de algum. Não é só o Brasil, não. É muitos países, muitos mesmos. Né? Aqui no esquema que eu trouxe para a gente vê aqui a questão do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o chamado ECA. Deixa eu pôr pra gente que a gente vê aqui ele um pouquinho. O ECA, na verdade, é uma lei, viu, gente? Ele é uma lei e significa Estatuto, né? Estatuto da Criança, hein? E do Adolescente também. Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma lei de número 8.069. Toda lei tem um número, tá bom, gente? Vocês vão entender melhor essa coisa de lei lá no 9º ano. Mas antes o tio vai sempre falando um pouquinho pra gente estar compreendendo, tá bom? Não se preocupe não, que a gente vai entender tudo direitinho. Toda lei tem um número. O número do ECA é esse daqui, 8069. O ECA o que é? Um conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro, quer dizer, os juízes, promotores, ministros, deputados e senadores criaram essa lei. Tá bom? Tem por objetivo proteger a criança e o adolescente de maneira integral. Integral quer dizer total, tá bom? Todo, não pode falhar nada, de jeito nenhum, não pode falhar. Essa lei ela é um marco regulatório dos direitos humanos da criança e dos adolescentes. Claro que o mundo todo tem que respeitar essa lei, né? Tem que respeitar a lei do Brasil, a ONU tem que respeitar essa lei, a ONU tem que assinar embaixo, né? Enfim. Aqui tem aqui algumas imagens que eu trouxe pra gente, né? Onde nós vamos visualizar direitinho a questão criança, do adolescente. A gente vai ver aqui, por exemplo, aqui nós temos aqui imagens de crianças trabalhando no pesado, muito pesado por sinal. Vejam aqui, crianças trabalhando aqui em territórios que deveriam ser de adultos, mas eles estão aqui, enxada aqui, arrastando entulho, né? Arrastando pedra, muito pesado. Nós temos aqui uma criança quase que sem poder arrastar 2 galões com água, né? Enfim, o pessoal acabou dando uma roupa da seleção brasileira para ele, né? Como se isso fosse resolver o problema dele. Impressionante, né? Aqui já vemos uma imagem um pouco diferente. Já vemos um momento em que a criança, que a vida está ensinando, mas de maneira adequada. A vida ensina de maneira inadequada aqui, mas a vida ensina de maneira adequada aqui. Criança tem que estar na escola, tem que desenvolver a leitura, tem que desenvolver a mente, porque ela vai cuidar do país depois, então a mente dela tem que estar uma mente saudável, né? Aqui nós temos crianças brincando. O lazer é um dos direitos essenciais da criança, como todo mundo sabe, como o tio acabou de falar, né? Todo mundo precisa de lazer, a criança, o idoso, o jovem, o adolescente, o adulto, todo mundo precisa de lazer. O trabalho da criança é estudar. Depois do estudo ela vai para o lazer. Depois do lazer ela vai descansar, ela vai estudar novamente, enfim. E para cuidar do mundo só vai se for assim. Ou a gente aposta na única chance que o mundo tem, que é a criança, ou não tem mais em quem apostar, né, gente?
triste. Então aqui nós temos aqui uma criança no sinal. Professor, o que é sinal? É o trânsito ali, é o semáforo, é onde elas ficam vendendo balinhas, vendendo doces, onde são maltratadas no sinal, né? O pessoal até tem medo, fica falando coisa, desaforo. É uma realidade complicada, muito complicada, mas a gente não pode nunca perder a esperança. A gente jamais pode perder o foco, né? Porque se a gente perder a esperança, gente, aí perdemos o mundo, perdemos a nossa grande aposta, que é essa criança. Aqui nós temos aqui mais um cartaz que o tio trouxe para vocês, para a gente aqui dar uma olhadinha, né? Diga não ao trabalho infantil, né? Fica bem simples esse cartaz de compreensão, né? Você compreende, na hora que você vê, você já compreende logo que a criança não deve trabalhar em sinal, mas deve vivenciar uma vida adequada a ela, né? Enfim. E por último nós vamos trazer aqui pra gente um cartaz aqui com alguns direitos, né? Com alguns direitos da criança. Deixa eu dobrar um pouquinho para ficar melhor. Isso. A criança tem direito à vida, tem direito à saúde, tem direito à alimentação, tem direito à educação, né? Tanto a educação na escola como a educação em casa, viu? O pai e a mãe educam, mas a escola também complementa com a educação formal, a educação escolar, né? Direito a ser respeitado, direito à dignidade, direito à profissionalização. Eu já sei o que é que eu vou ser, mas só vou conseguir ser se eu conseguir estudar, ser uma criança comum, com direitos adequados. Direito à liberdade, né? Enfim, nós temos aqui direito à cultura, né? Tem que brincar, mas desenvolve um pouquinho a leitura, que a leitura é essencial, né? Tem que brincar, tem, mas também tem que ler. São duas partes da mesma moeda, né? A mesma moeda tem dois lados, o lado físico e o lado mental, né? E tem direito ao esporte. Enfim, essa foi nossa aula de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido alguma coisa. Não esqueçam, além de direito, nós também temos deveres, tá? O dever de respeitar os outros, o dever de cuidar dos outros, o dever de não atrapalhar o coleguinha em sala, viu, meninos e meninas? O dever digamos assim, de cuidar das nossas coisas, de organizar nosso material, de organizar nosso quarto. O dever de ter uma vida digna, mas também temos o direito de ter uma vida digna, mas também temos o dever de tornar essa vida digna. Ok? Muito bem, o tio fica por aqui. Até a próxima, pessoal. Valeu, grande abraço. Próxima aula a gente responde a atividade com vocês, tá bom? A gente dá umas dicas para vocês fazerem as atividades. Valeu, gente. Tchau. Grande abraço.